Olá, é com muita alegria que eu venho mais uma vez trazer uma mensagem do reino dos céus, do reino do Espírito. Todo mundo sabe, eu creio que o Pai já deu oportunidade para todos conhecer essa realidade, que existe o caminho da luz, o caminho das trevas, o caminho da verdade, o caminho da mentira, o reino dos céus, o reino do Espírito, né? E o reino dos homens, que são focados na horizontal. E há uma mensagem dito pelo Espírito, eu creio, na boca de algum servo dele do passado, que diz que a letra mata, que o Espírito vivifica. Ele também disse que a letra está fazendo com que as almas sejam destruídas por falta do conhecimento da verdade, porque as letras são falsificadas. Enfim, desviaram, né, a mensagem verdadeira e introduzir um fermento, como o próprio Messias disse certa vez. Fermento são opiniões humanas, doutrinas humanas. São seres humanos que criam as regras, as doutrinas e os rituais sobre a terra. E todos serão punidos, todos receberão a devida disciplina, né, perante o grande eu sou, o Criador, que com certeza os Melach e os anjos já desceram há muito tempo e desce, sobe e desce, cumprindo os vereditos do grande eu sou, contra aquelas vidas que agem de uma forma obscura, intencional, e muitos deles até por ignorância, mas ele não vai levar mais em conta a ignorância, sobre o reino dos céus e o reino do Espírito. E o meu chamado na terra é falar do reino dos céus e do reino do Espírito. Eu não tenho compromisso com o reino dos homens, né, na horizontal. Às vezes a pessoa fala, nossa, que lugar que você vai? Que igreja você vai? Ou seja, o reino dos céus, o reino do Espírito, não tem templo, não tem igreja, não tem santuário, não tem sinagoga. Tudo na horizontal ele mandou destruir a ordem dele. Aliás, veio desde lá de trás. Tentavam construir alguma coisa, o Pai intervia. Mas ele tem compromisso com seus filhos, com as almas que ouviu a voz dele, que tiveram experiência com o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, que tem comunhão com ele, que busca conhecer a verdade na vertical. Aproveitando o momento, eu creio que no planeta Terra, nesse um período agora que nós estamos vivendo, eu acho que as almas estão correndo mais atrás do reino dos céus para resolver os seus problemas no reino da Terra. Porque aqui não tem solução para muitas coisas e agora estão todo mundo batendo lá no reino dos céus para resolver seus problemas no reino terrestre. Mas o Pai conhece o coração, ele prova os pensamentos, ele prova o rim, ele conhece todas as coisas, não tem como nós enganarmos. Quando a alma chega conversando, orando, rezando, pedindo, clamando, ou murmurando, ou questionando, ele conhece todos. Ele conhece todas as almas. Na palma das mãos dele encontra toda a alma de todo ser que respira. Por isso que ele é o juiz perfeito. Por isso que ele diz que a vingança pertence a ele, porque não tem como nós enganarmos. Não adianta. Às vezes muitas pessoas, eu vejo, já vivi isso, que perto de mim, como já aconteceu com o Messias, pelos lábios é uma coisa, o coração está em outra coisa. Isso já aconteceu com o Messias. Imagina as almas chegando agora na presença através de orações, de reza, clamor, pedindo, e ele avaliando alma por alma. Ele conhece quem está sendo sincero, falando a verdade, quem está na ignorância, quem está na intenção, quem está premeditando, quem pactuou, quem está pactuando com quem, com quem. Ele conhece todas as coisas. Por isso que muitas coisas acontecem com você, com a sua vida, com certeza está relacionado somente com as suas ações, as suas atitudes até aqui. Mas a mensagem que o Espírito quer que eu compartilhe é sobre o Espírito, o Santo. Quando o Pai usou vários profetas, várias pessoas, e ali na terra ele diz, ele estava certa vez, né, conversando ali com os seus, vamos dizer, emissários, as pessoas, que os vasos que estavam sendo preparados para começar a levar as boas novas na terra. Então ele estava dialogando com eles. E antes da ascensão, da ressurreição, eles estavam preocupados. Como é que nós vamos fazer agora? Quem que vai nos orientar? Quem que vai nos conduzir? Quem que vai nos guiar? Quem que vai nos aconselhar? Quem que vai nos dar coragem, força, né? Autoridade? Quem que vai nos dar certeza da verdade? E ele já tinha dito que seria o Consolador, o Ruach HaKodesh, o Espírito, o Santo. Por isso que lá em Atos 1,
né? O Espírito ali tem pingos da verdade. Quando eles estavam reunidos ali, ele até disse, olha, vocês não se ausentam, né? Ele determinou a eles, não saiam de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Espírito, do grande eu sou, do Pai, que disse ele, que de mim ouviste, o Espírito tem falado, para vocês não se ausentar daqui. Há profecia sobre isso. Ele já tinha falado na boca de Joel. Aí, ele até dá um exemplo, fala, porque na verdade, Yohanan, aqueles que muitos conhecem como João Batista, ele colocava as pessoas na água ali, fazia aquela imersão, muitos conhecem a palavra batismo, batizar, mas era uma sombra, uma analogia que ele encontrou a forma de mostrar no físico a mensagem que vinha nos lábios dele, que as almas não estavam entendendo. Tanto que ele fala, Yohanan fazia na água, né? Mas vós sereis imergido, colocado, batizado dentro do reino do Espírito, o Santo, não muito depois desses dias. Vocês serão colocados numa família diferente. Ele está falando para os apóstolos ali, as pessoas estavam em volta dele. E aí havia muitas pessoas, né, aqueles pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe, aí já queriam saber outra coisa, como as almas são tudo ansiosas. Rabi, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Ele já estava preocupado com o reino de Israel, do grande eu sou, que não tinha nada a ver com aquela conversa. Ele até, humildemente, ele fala, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, o próprio Criador. Então você não tem que se preocupar com isso agora. Tem que se preocupar com a sua vida, onde você está, o porquê. Por que você está aqui? O que você está fazendo? Por que você nasceu nesse corpo? Por que você habita num corpo que entra em decomposição? Por que você habita nesse vaso de barro, feito do pó da terra? É isso que você tem que se preocupar. Procurar saber qual que é o propósito do Pai que criou e colocou você aqui. Fica preocupado com o reino dos céus, o reino de Israel. É isso que ele quis orientar, porque é do ser humano a ansiedade e querer colocar a carroça na frente dos bois, né? Como diz aí um ditado aí, né? Por isso que ele disse, e ele até esclareceu, não vos pertence saber os tempos, não é departamento de vocês, relaxam. Mas aí ele fala uma mensagem, mas vocês receberão a virtude do Espírito, o Santo. O que é a virtude? O poder, a presença, o poder do Espírito Santo, que está lá em Atos 1, versículo 8. Que há de vir sobre vós, ele fala, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, e em Samaria, e aos confins da terra. O que ele está falando? Vocês não têm que se preocupar sobre o reino, o dia, a hora, a restauração, que pertence ao Criador. O que vocês têm que se preocuparem e vigiarem que vocês não saiam daqui, há uma promessa que o Espírito vem falando, que ele enviaria o Consolador, o poder, o Ruach HaKodesh, o Espírito, o Santo, que descerá sobre as almas. Vai colocar as almas dentro desse reino, que ele escolheu, que ele escolher e ele que decide. Vocês foram escolhidos, vasos que estão aqui, e vocês também receberão essa virtude. Então vocês aguardem até o dia que isso venha confirmar nas vossas vidas. Foi isso que ele disse. E isso aconteceu. Né? Teve um belo dia, todo mundo já viu falar que usa aquela palavra em Pentecostes, estava reunido, o Espírito confirmou. Só que as almas não entenderam que quando o Espírito do Santo, o Pai liberta uma alma, ele concede o Espírito a uma alma, que na verdade é concedido a alma que lhe obedece, é para falar do reino dos céus, do reino do Espírito. É para ser testemunha do reino da vertical, cujo não está num templo, num santuário, numa igreja, numa sinagoga, debaixo de uma tenda, na montanha, no monte. Não é? O Pai não concede o Espírito dele para uma alma para ele ficar divulgando e fazendo propaganda do reino dos homens. Você entendeu? Quando ele fala sobre isso na palavra, ele está dizendo claramente, é para que vocês sejam testemunhas de vida. Do quê? Do reino dos céus. Para que através da sua vida, com a presença do Espírito dele, você, quando abrir a boca, é a melhor pregação que tem, porque é o Espírito nos seus lábios que vai falar do reino. Por isso que ele falou, julgai o Espírito, provar o Espírito, veja os frutos. Você entende? Então as almas pensam que quando o Pai prometeu o Espírito, o Santo, é para ela ficar divulgando as placas da terra, o endereço da terra, ficar vivendo na horizontal. O Espírito é concedido somente àquelas almas que obedecem o Criador, para você ter ideia, obedece o Criador e está, ou seja, ou melhor, é colocado dentro de uma família espiritual para compartilhar aqui nesse mundo com
o mistério original do reino do Pai, do reino espiritual, do grande eu sou, que já falou na sarça, esteve com os 3 na fornalha, esteve sentado ao lado de Daniel na cova dos leões, esteve na tenda de Abraão, entregando um filho maravilhoso ali, uma promessa para ele, mandou entregar para Ana, abriu o ventre dela, e nasceu um grande homem, um grande profeta, aquele que estava lá conversando com Irmeial, que muitos ouviram falar sobre Jeremias, é para falar desse reino. Só que as pessoas pensam que você vai receber o Espírito, se ele conceder uma alma, quando ele concede, que é para você ficar divulgando o reino, falando do lugar que você frequenta, de fulano, de cicrano, não sei o quê, de rituais, de regras, de campanha. Isso é tudo coisa maligna. O Espírito não pactua com nada que não é do reino dos céus. Quando o Pai concede o Espírito, que ele liberta uma alma, que o sangue purifica ali, né? Purifica todo o pecado, toda a separação do estado original das criaturas para com o seu Criador. Quando o Espírito é manifestado, que é concedido àqueles que lhe obedecem, o único intuito, o intuito que tem ali, é para que a alma, a vida dela, seja manifestada do reino invisível. O reino dos céus, o reino do Espírito, onde existe o único pastor. O único pastor. Não é o reino das trevas, não é esse reino dos homens, que todo mundo fica defendendo porque tem o inimigo está por trás. Você entende? Aí você vê dentro de um templo as pessoas dizendo que foi batizado, imergido com o Espírito Santo, falando línguas estranhas. São todos demônios falando línguas estranhas, porque senão imagina se eles falaram o idioma local, o que eles estão falando ali. Então o Pai não pactua com isso. O Espírito do Santo, para você ter ideia, ele só é concedido a uma alma quando essa alma foi chamada, o Pai chamou, muitos são chamados e poucos escolhidos, na nação soberana. A nação soberana. Aí o Espírito concede, peneira, disciplina. Dali para frente, o Espírito só vai pactuar quando a alma está ligada com o reino dos céus, na nação soberana, sendo o invisível manifestando no visível como uma testemunha viva na terra. Por isso que ele fala, sereis minhas testemunhas. Ele fala, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, os confins da terra. Testemunho do quê e de quem? Do grande eu sou e do reino dos céus. Cujo, a partir daquele momento, a agenda, né, a informação, o conteúdo que começa a vir naquela alma é diária. Vamos dizer para entender, a cada dia. Você não recebe um livro pronto. Ele até disse o contrário, não se preocupeis com o dia de amanhã, não pertence a vós. Não faça plano num futuro que não pertence a vocês. Não vive igual os pagãos, aquelas pessoas que não têm o Espírito ainda. Ficam fazendo planos, projetos, não sei o quê. Chega à noite, já sai do corpo. E aquele belo corpo entra em decomposição em poucas horas sobre a terra. Você entende? Quando o Pai confirma a presença dele, o Espírito dele, a manifestação dele numa alma, é para trazer a revelação do invisível no visível. E você passa a ser um vaso. Como ele falou, vocês serão o sal da terra, vocês serão a luz do mundo, o vaso de honra. Ou seja, ele escolheu aquela alma para ser um vaso de honra para compartilhar o reino dos céus, o reino do Espírito, cujo naquele momento as almas não sabem ainda. Acabaram de ser colocadas. Como é que você vai sair falando por aí do reino dos céus, do reino do Espírito, se você ainda não sabe nada? Você chegou como uma criancinha, nasceu de novo e do alto, como ele disse. Aí o Espírito dele, o próprio Criador, tanto que ele falou uma vez, falou, quando vocês forem levados perante reis, perante juízes, pessoas importantes, por causa do meu reino, não se preocupem que vocês vão falar na hora. Não tenta querer vocês fazer a defesa. O Espírito, o meu Espírito, falará por vocês naquele momento o que se deve falar. Porque vocês representam o reino dos céus, o reino do grande eu sou. Então aprenda uma coisa. Quando o Pai concede o Espírito do Santo, meu amigo, procura pelo menos saber qual que é a intenção do Criador, porque senão nem a visita dele se recebe. Aí vem as legiões, né, que nós vemos na terra. Bom, espero que o Pai tenha compartilhado com você essa maravilha, porque para quem lhe dar o discernimento e o entendimento é um tesouro para essa vida e eternamente. Um grande abraço.